Olá! Aulas 13 e 14 de variações percentuais é o setor A, segunda aula da apostila 2. Então, aqui tem a definição que está na apostila, certo? Tem definições sendo V1, valor de uma variável, né? Aqui o aumento, V0, quanto que valia antes de aumentar, mas eu não vou explicar desse jeito, tá? Eu vou explicar com exemplos. Mas primeiro, a gente vai fazer uma transformação decimal. A gente vai transformar porcentagem. Relembrando, o que é porcentagem? Porcentagem, o símbolo de porcentagem, é uma divisão por 100. Então, se eu falo 5%, 5% é 5%. E se eu transformo isso em decimal, 5 dividido por 100, pega o 5, tem 2 zeros embaixo, vai andar 2 casas. Opa, mas não tem mais. Completa. 2. 50%. 50%, mesma coisa. Se eu preciso dela em fração, 50%. Se eu preciso em decimal, o 50 já está aqui, 2 casas. E um detalhe, pessoal, se a gente coloca isso daqui numa calculadora, por exemplo, esse 0,50 ele se transforma em 0,5. Então, além daquele xingamento, entre aspas, de falar você é um zero à esquerda, quer dizer que você não significa nada, você pode também usar, não use, tá? Porque é uma ofensa, mas você pode falar você é um zero à direita depois da vírgula no número decimal. Ninguém nem prestou atenção no que você disse. E só mais um exemplo, pessoal, e 0,5%? Quanto que vale? 0,5%, se eu precisar transformar isso daqui em número, em fração, eu posso fazer isso. Só que se eu quero transformar em números inteiros, eu vou multiplicar por 10, para a vírgula andar. Ela foi para a direita. Aí coloca mais um zero aqui embaixo, então. Beleza? E além disso, transformando isso daqui, então, em número decimal. 5. Precisa de 3 aqui, depois da vírgula. E aqui só tem 1. Então, completa. Mais um. Olha, ficaram 3. Então, fechou. Então, essas daqui são as transformações decimais que a gente vai usar muito nessa aula. Tá? Não entendeu isso, não vai entender a aula, com certeza. Beleza? E vamos pensar aqui. Vamos pensar numa conta de cartão de crédito. Uma conta de cartão de crédito, quando você não paga, ela vai acumulando juros e multa e tal. A gente não vai pensar nos juros, tá? A gente vai pensar só na multa, rapidinho. E vamos fingir que não tem juros, tá? Ou que já está tudo embutido, enfim. Mas vamos pensar aqui numa conta que foi R$100. Para quem não pagou no mês, então vai vir uns juros de 8% ao mês que não se paga. Então, para o segundo mês, o que acontece? Se você não pagou, você vai pagar 100%, R$100 mais 8% de 100. Ou seja, R$100 mais 8% de 100 é 8. Né? Eu peguei o 8 de propósito. Eu peguei o 100, desculpa, de propósito. Dá R$108. No terceiro mês você não pagou, então vai ser quanto? Vai ser 108 mais 8%. Quando a gente fala de juros composto ou de uma taxa que vai crescendo a mesma quantidade, pessoal, não é 8% de 100, tá? Por quê? Porque aqui já mudou. Então, se a gente está falando de juros, e depois a gente estuda melhor isso, esses são os compostos, lembra? Juros compostos é quando a gente tem juros em cima de juros. Então, num outro mês a gente teria R$108 mais 8% de 108. Nem vou calcular aqui, tá? Mas para pensar de um jeito só. Se eu quero saber quanto que eu vou pagar, eu posso pensar assim, quanto que é a conta, e eu vou multiplicar por 100% mais os juros. Quanto que é os juros? E eu vou transformar isso daqui já em decimal. Os juros é 8%. 8% é a mesma coisa que pensar assim, que é 8%. Então, se eu pego, soma aqui 1 mais 0,08, que não é igual aqui a vezes, vai dar isso daqui. Beleza? Fazendo essa conta vai dar 108 que a gente já viu.
Só que se eu pensar no próximo mês, ó, eu posso pensar assim. Esse foi o primeiro mês. Aí, ó, que eu já tô pensando num outro mês, ó, no segundo mês. Então, tudo isso daqui foi o primeiro mês, quando você não pagou. O outro mês, ó, o segundo mês que você não pagou, tá? Então, ó, você já ganha mais outra conta dessa. Já outra multiplicação. No terceiro mês, ó, a original. Primeira vez que você pagou multa. Segunda vez que você pagou multa. E terceira vez que você pagou multa. Então, esse daqui, ó, é o terceiro mês com multa. E é por isso que o cartão de crédito, por exemplo, a gente fala que é uma bola de neve. Porque o que era um comecinho ali, que era pouco, ele vai aumentando mais e mais e mais. Ou seja, gente, ó, como a gente está falando aqui de 3 meses com multa. Como que eu posso não ficar escrevendo toda hora isso? Pega o primeiro, pega o número original, pega quanto que está variando, né? Aquela mesma continha que a gente já viu. Nesse caso aqui, ó, terceiro mês, que está com juros, então a gente coloca um 3 aqui, ó. O que é esse 3? É a repetição que ele está multiplicando 3 vezes. É a potência. Lembra o que é a potência? Ó? 2 elevado à terceira potência, ou ao cubo. É 2 vezes 2 vezes 2. Beleza? Se fosse 5 elevado a 2, não é 10. Por quê? Porque é 5 vezes 5. A gente vai repetir isso daqui. E ó, é o que está acontecendo. Ele está repetindo. Então, a gente vai usar muito, muito, muito esse princípio. Beleza? Nos próximos exercícios. Para a gente entender, vamos começar já com um bem legal. Tá? Não que usaremos todos os momentos esse tipo de pensamento. Mas, ó, pensando aqui no primeiro. O primeiro é um da FUVEST, ele é bem clássico da FUVEST. Quando se divide o Produto Interno Bruto, PIB, e a gente vai usar PIB para Produto Interno Bruto, de um país pela sua população. Então, ó, população, a gente vai escrever POP, beleza? Obtém-se a renda per capita. E renda per capita a gente vai usar como RPC desse país. Então, ó, o que está falando? Quando a gente divide PIB pela população, tem quem? Tem a renda per capita. Vou colocar aqui tudo que estiver em preto não tem a ver com nenhum desses valores, é da fórmula, digamos assim. Então, ó, essa daqui é a minha formulazinha. O PIB pela população, renda per capita, foi o que a gente viu até agora. Fechou? Bora lá agora para suposições. Suponha que a população de um país cresça a taxa constante, lembra que eu falei de taxa, hein? De 2% ao ano. Então parou, vamos analisar aqui ó, a população isso, com esse crescimento. Ó. Então a população com o crescimento que está sendo falado aí. Então ó, ela está crescendo a uma taxa constante de 2%. Então ó, quanto que é a população? A população está escrito POP. Quanto que ela vai crescer? 1, que é o quanto que ela já tem, mais esse número aqui. Eu vou transformar já ele em decimal. 2% é 0,2. Ou seja, a população ela vai crescer quanto? Opa, 2% não é 0,2. 0,2 é 20%. Eu coloquei de propósito errado, tô brincando. Não era para ter errado não. Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Eu olhei esse 20 para falar a verdade. 2% é 2 por 100. Isso vai ter duas casas depois da vírgula. Então vai ficar assim, ó. Somando os dois, dá isso daqui. Então essa é a população crescendo a taxa de 2%. Como eu já falei, aqui está falando 20 anos. Então, ó, cada ano, para não ficar 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, esse 20 lindo aqui, que vai ganhar uma cor só para ele, esse é o laranja. Então, ele vai aparecer aqui em cima. Beleza? Então, a população já com o crescimento ficou assim. O que mais a gente vai ter agora como informação? A renda per capita dobre
Então, ó, nesse cenário aqui, o que é dobrar? É multiplicar por 2. Então, ó, que da hora. Tem que acontecer isso com a renda per capita. E a pergunta? A pergunta está relacionada ao PIB. Então, ó, recortando aqui. O que tem que acontecer com o PIB? Ó, é a pergunta. Qual que é a taxa que ele tem que crescer? Então, ó, o que eu sei? Eu sei que ele vai crescer, né? Ele já tem um valor aqui existente. Quanto que ele vai crescer? É isso que precisa. E o período? O período é de 20 anos. Porque é o mesmo que está aqui. Então, ó, com esses daqui, com esses coleguinhas aqui, ó, eu vou montar uma outra fórmula dessa daqui. Respeitando todo mundo. Então, ó, mesma ordem, digamos. Aliás, não vou colocar a mesma ordem, não. De propósito, eu vou começar com a renda per capita. Então, ó, o dobro da renda per capita, o que ele vai ter que ser? Em cima, relacionado ao PIB. Então, ó, o PIB, eu não sei a quanto ele cresce, e aqui é 20, daqui a pouco eu coloco. E a população? A população, ó, ela vai crescer a 1,02 e eu vou colocar o 20 aqui, agora nos dois. Tanto aqui quanto aqui. Repare então, ó, gente, eu tenho o cenário dado, digamos assim. Vou separar aqui. Eu tenho o cenário dado, né, que foi o comecinho, e depois eu tenho a suposição. Pessoal, o que eu posso fazer aqui? Ó? Primeira coisa, eu posso tirar esse 2 daqui. Como que eu tiro esse 2 daqui? Eu vou pegar ele. Lembra, ó, deixa eu colocar um aqui. Não que precisa pôr, mas só para explicar. Na regra de 3, a gente aprende que a gente pode fazer cruz aqui, né? Um x, quando a gente tem duas frações. E a gente pode, porque elas são equivalentes. Então, ó, qualquer coisa que está aqui embaixo, ele tem trânsito livre aqui em cima, se eu passar multiplicando. E mesma coisa assim, ó, esses dois. Então, o que eu vou fazer? Tá vendo esse 2 aqui? Saiu. Eu mandei ele aqui para baixo. Ou então, poderia pensar, tá multiplicando, passa dividindo, divisão de fração, ia fazer toda aquela divisãozinha de fração. Ele vai aparecer aqui embaixo. Tá? Se eu dividir por 2, eu vou ter que multiplicar por meio, que eu tenho que inverter o segundo número, lembra? Vai dar a mesma coisa, tá? Então, usando aqui a própria regrinha de fração equivalente. Vou apagar o 1, que ele já fez o serviço dele. E ó. Então, ó, tirei o 2 daqui, que ele estava multiplicando, e joguei ele para cá. Fechou? Pessoal, repara que isso daqui, ó, é igual a RPC, né? É igual a renda per capita. E esse daqui é o cenário, o microfone está caindo. E este daqui é o cenário também da hipótese que a gente teve com uma transformação matemática, que foi passar o 2. Então, ó, ambos são renda per capita. Quer dizer que eu posso, então, a matemática me garante que um fica igual ao outro. Por quê? Porque ambos eu estava chamando de renda per capita. Então, ó, ficou esse igual a esse daqui. O que a gente precisa? A gente precisa achar 1 mais x. E bora deixar todo mundo da mesma cor, do mesmo lado. Então, ó, lembra do trânsito direto? Eu vou transitar os dois, ó, vou trocar os dois, vou inverter eles de lugar. Como que vai ficar? Vou colocar aqui em cima, tá? Então vai ficar, ó, subindo esse. População vezes 1,02. Vou colocar o elevado a 20 agora já em roxo, tá? Elevado a 20. E o 2 já ganhou a corzinha roxa porque ele tá junto. E embaixo só ficou população. Igual corzinha verde. Cor verde. Então, ó, PIB já estava aqui em cima, continua. 20 vai ficar em verde agora. E esse PIB que estava aqui em cima passou, aqui para baixo. Pessoal, por que a gente fez isso? A gente fez isso para fazer algo que o professor adora. O que eu adoro fazer nesse tipo de exercício? Cortar.
Se eu tenho um em cima e um embaixo iguais e está tudo multiplicando, posso cortar. Então, olha só. Nessa parte, ó, eu cortei população com população. Quem que sobra, então? Sobra só 1,02 elevado a 20 vezes 2. Quem que sobra do outro lado? Do outro lado também, ó, cortando PIB. O que sobra? Sobra 1 mais a taxa elevado a 20. Então, ó, resolvendo isso, eu chego na minha resposta. Para eu resolver isso, primeira coisa, eu tenho que tirar esse 20 daqui de cima. Como que eu tiro uma potência? Eu jogo o outro lado dentro de uma raiz. Se fosse 2, eu jogava na raiz quadrada. Mas é 20, então eu vou colocar o 20 aqui, ó, no índice. Como que vai ficar então o outro lado? O outro lado vai ficar 1,02 elevado a 20 vezes 2. E como que ficou o lado da direita, o lado verde, digamos assim? Ficou 1 mais x. O 20 saiu e já posso até tirar o parênteses. Olha que beleza que ficou. E quando eu tenho uma multiplicação dentro de uma raiz, eu posso quebrar essa raiz em 2. Então, ó, vou quebrar já em roxo, tá? Vou quebrar o primeiro número aqui. E vou quebrar o 2 também. E do outro lado ficou 1 mais x. Então, como que eu resolvo isso? Caminhão passando, eu não vou pausar, tá? Ó, aqui o 2 estava... Aliás, esse daqui está elevado a 20, eu esqueci do 20 aqui. Então, quando tem o índice e potência no mesmo número, um corta o outro. Quem sobrou? Sobrou só o número que está aqui dentro. E raiz de índice 20 de 2. Putz, isso daqui vai ser difícil pensar, né? Não, porque tá aqui, ó. Vou trazer ela para cá. E do outro lado, quase acabando esse exercício gigantescamente grande. Tô brincando, gente. Fazendo isso daqui sem explicar é bem mais rápido, tá? Ficou desse jeito. Então, ó, vou fazer a multiplicação para ver quanto dá essa multiplicação aqui. Fazendo aqui no cantinho, ó. 1,035 vezes 1,02. 2 vezes 35, 70. 2 vezes 10, 20. O zero faz por mais um sinalzinho de mais aqui, ó. Que aí eu já pego essa casa também. 1 vezes 1035, 1035. Somando 0, 7, 5, 5, 0, 1. 3 depois da vírgula em cima, 2 embaixo. Total 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou desse jeito. E o 1? O 1 estava mais? Bora passar ele para cá menos, então? Então ele estava mais. Passou subtraindo. Ó quem sobrou aqui. Sobrou só o x. Então bora fazer essa conta. Tira 1 daqui e fica 0. Nem precisa colocar aqui o 0 à direita. Minha resposta tem porcentagem, gente. É só multiplicar isso por 100. Então, multiplicando por 100, ó. Anda com a casa duas vírgulas. 1, 2. Fica aqui, ó. 5,57%. E isso, se eu arredondar essa casa, ó, aqui acaba em 7. Então, vou subir 1 aqui. Fica 5,6%. Fechou? 5,6 é a letra D. Então, esse exercício foi bem completo. Os outros virão um pouquinho mais curtos, né? Alguns só com uma análise tipo essa daqui. Mas só para dar uma explicada, tá? Que foi um exercício made in Infovest. Made in Infovest não vai ser algo que vai pedir para você pintar a bolinha, né? Só você vai ter que pensar antes. Segundo exercício. André é o diretor de vendas de um site especializado em materiais esportivos. No planejamento de vendas, foi proposta a seguinte meta para aumentar os 20 mil acessos mensais que o site possui atualmente. A partir de janeiro de 2016, a cada mês deve-se aumentar o número de acessos em 5%, com relação ao mês anterior. Caso ele consiga atingir essa meta, o número aproximado de acessos em janeiro de 2017 será igual a
Então tá aqui, ó. Pessoal, toma muito cuidado para não fazer assim, ó. 5% são 12 meses, né? Já que é um ano inteiro. 5 vezes 12 dá 60%. Calcular 60% disso e depois somar. Toma muito cuidado. Por que não pode fazer isso? Porque cada mês que ele aumentar, esse aumento conta para o outro também. Ele fica composto, que nem a gente começou falando. Então, ó, como que eu faço? Vai ser um aumento repetitivo. Então, para o primeiro mês que aumenta, tem 20 mil. Vai aumentar 5%. Então, é 1 mais 5%. Transformando isso daí em número decimal. 5% é 0,5. Então, fica desse jeito. Fechou? Esse é no primeiro mês de aumento. E no segundo, é fazer vezes 1,5 de novo. Ou aqui, colocar 2. E no terceiro, colocar 3. Mas são 12 meses, já que é um ano inteiro. Então, aqui a gente põe 12. E, ó, repara aqui uma coisa. Vou ter que fazer, então, 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05. 12 vezes? Não, por causa daqui, ó. Olha o enunciado, que é o enunciado mais lindo do mundo. Ele já deu esse valor pra gente. Então, em vez de colocar isso, eu vou colocar 1,80. Ou pode até colocar 1,8. Multiplicando um com o outro, pessoal, 20 mil, ó, 2 vezes 1,8 dá 36, ou dá 3,6, né? Mas repara que aqui o único que acaba em que tem 36 é a letra C. Então, se multiplicar esse daqui, você corta um zero tirando essa vírgula e coloca mais 3 zeros aqui. Dá 36 mil, que é o item C. Bora pro próximo. Uma emissora de televisão sabe que a partir do momento de uma propaganda é exibida na sua programação o número de telespectadores que conhecem o produto da propaganda. O número de telespectadores que conhecem o produto da propaganda cresce 10% ao dia. Eu li errado. E eu vou ler de novo. Porque essa é uma coisa que eu sugiro para vocês, gente. Leia legal, assim. Tem aquela... Eu esqueci o nome disso. Quando você lê entonando, que você lê puxando a informação. Então, ó, de novo. Uma emissora de televisão sabe que, a partir do momento que uma propaganda é exibida na sua programação, o número de telespectadores que conhecem o produto da propaganda cresce 10% ao dia. Então, ó, o que acontece aqui? Quantos já conheciam? Mais 10%. 10% é 0,10 ou 0,1, né? O zero nem preciso pôr. Isso vai dar 1,1. Fechou? Nessas condições, o tempo T em semanas, só que aqui está falando dia, e aqui está falando semanas. Como que eu transformo uma semana em dias? Só dividir por 7. Para que o número de pessoas que conheceu o produto dobre, ou seja, ó, quando isso daqui vai ser o dobro? O que é o dobro? É 2 vezes. Se eu colocasse x aqui, ó, que era quanto eu já tinha, aqui eu tenho que colocar x também. X está multiplicando? Então o que acontece? Ele passa dividindo. E um corta o outro. Então olha quem sobrou. Sobrou o item E. Então será dado pela equação. Então essa equação aqui resolve. 1,1, que é o quê? Quem já conhecia, mais os 10% por dia. Só que como a gente está falando em semanas, divide por 7. Esse vai ser o dobro. Beleza? Então isso daí é bem mais rápido que os outros. Quarto exercício. Esse quarto exercício, pessoal, se não faz ele regrado, bonitinho, passo a passo, não acerta esse tipo de exercício. Esse tipo de exercício é aquele tipo de exercício que a gente pensa e pensa. Calma, vai fazendo aos poucos. Em uma liquidação anual, uma grande loja ofereceu as seguintes vantagens: 20% de desconto sobre o preço da etiqueta de qualquer produto, 10% de desconto sobre o valor que seria pago após a aplicação da promoção 1, para compras cuja soma dos valores marcados nas etiquetas ultrapassem R$ 120. Pedro vai comprar um tênis cujo preço na etiqueta é R$ 110. E para ter direito à condição 2, deseja escolher outro produto, de modo que o que ele efetivamente vai pagar não se altere. Essa palavra é importante. Efetivamente vai pagar.
O valor aproximado na etiqueta em reais desse produto deve ser em reais igual a... Então, gente, ó, vamos lá numerar aqui. Ó. Primeiro, vamos pensar só no tênis. Quanto que ele vai pagar no tênis? Não escutei? 110, isso. Não, não vai pagar 110 porque tem desconto. Então, ó, o tênis com desconto 1. E aqui eu deixei esse exercício também para a gente pensar uma coisa. Pessoal, como que eu vou calcular certinho? Ó, eu posso colocar R$110 menos 20% de R$110 e fazer a continha? Posso, claro que eu posso. Mas repara uma coisa, qualquer valor, quando a gente fala em porcentagem, ele sempre, no começo, significa 100%. Né? Se a gente vai falar de descontar ou até de acrescentar depois. Tira 20% de 100%. Fica 80%. Então, um jeito de eu já calcular ele direto é calcular o quê? 80% de 110. Então, ó, corta esse zero com esse zero. Fica como? Fica 8 vezes 11, R$88. Então, ó, o tênis. Só o tênis sai R$88. Beleza? Só que, ó, ele quer ter também acesso à segunda promoção. Então, quanto que ele pode pegar? Ó, vamos pegar aqui em preto mesmo. Primeira promoção, eu vou colocar em fração. É pagar 80%. Vou mudar aqui para vermelho, para fazer um contraste legal. Ó, a segunda promoção é 10% sobre o que já seria pago. Ou seja, é mais 10% de desconto. O que é 10% de desconto? Pega o 100%, tira 10%, fica 90%. Ou seja, em vermelho aqui, ó, da segunda promoção. E quanto que é isso? De quanto? Dos R$110, porque 110 aqui ainda não estava com desconto. Mas vamos chamar de X esse valor aqui, ó, desse produto. Então esse produto, vamos colocar P de produto. Abaixo só o X, coitado do X. Né? Já tem que ir lá, tá no abaixo, inclusive, ó. Então, ó, essa promoção, a primeira, também com a segunda. Aí, ó, pega o tênis, mais um produto aí que não sabe quanto que é. Tem que dar o quê, ó? Lembra que o valor, deixa eu colocar aqui, um marca-texto. Aqui, ó, ele tem que pagar efetivamente o que vai pagar, ó, não se alterar. E ó quanto que ele vai pagar? 88. Ou seja, tudo isso daí tem que dar quanto? Tem que dar, opa, caneta. Tem que dar R$88. Então, ó, vamos já aqui fazer umas coisinhas, ó. Corta 0 com 0, corta 0 com 0. 8 vezes 9 eu não vou multiplicar. Vou deixar assim, ó. 8 vezes 9. E embaixo eu vou deixar o 100. E aqui eu vou deixar 110 mais P. E aqui o 88. Pessoal, o 100, ó, tá dividindo todo mundo, certo? Posso prolongar aqui, já que é multiplicação. Se eu mandar ele para lá, qual que é o contrário da divisão? É a multiplicação, certo? Então, ó, vai ficar assim, 88, 100 estava dividindo, passou multiplicando. Só que, ó, o que eu vou fazer aqui também, colocar outra cor, colocar verde. 8 vezes 9, ó, vou encarar ele como um quadradinho. Esse quadradinho aqui, ó, ele está multiplicando. Se eu mando ele para lá, qual que é o contrário da multiplicação? É a divisão. Então, ó, ele dentro do quadradinho, só para passar aqui, ele passou então dividindo. Então, ó, que legal como ficou. Ficou 110 mais o preço é 88 vezes 100 dividido por 8 vezes 9. Professor, por que você não multiplicou ainda? Porque eu sou besta. Ó o 88 e o 8 aqui, ó, como tá tudo multiplicando. Eu vou dividir um com o outro. Fica como? 88 dividido por 8 dá 11. Então ficou 11 vezes 10 vezes 100 dividido por 9. Então fazendo agora a conta, ó. Agora vamos fazer conta. 11 vezes 100 dá 1.100. E eu vou dividir por 9. Deixa eu ver, vou usar aqui o cantinho, tá?
1.100 dividido por 9, ó. Começa aqui pegando 11 por 9 dá 1. Sobrou 2. Baixa o 0. 20 por 9 dá 2. Sobrou 2. Baixa o outro 0. Dá 2 de novo. Sobrou 2. Agora põe vírgula. Então, ó. E aqui vai ser um 2 que fica repetindo. Certo? Para sempre. Ad eterno. Então, ó. Essa divisão deu 122. Como estamos falando em dinheiro, vírgula 22. 110 estava mais. 110 passa menos. Então, ó, fazendo a continha aqui, 122 menos 110 dá 12. E os centavos vêm juntos. Então, ó, o preço do produto, 12,22, que é o item B. Beleza? Então, esse exercício, gente, bem organizadinho, bonitinho. A dica que eu sempre dou para esse tipo de exercício, não multiplica ainda, tá? Dividir por 72 ia ser pior. A gente ia dividir 8.800 dividido por 72. É o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. Mas dividir por 9 é mais fácil. E em vez de dividir 8.800, você está dividindo 1.100. Então, por isso que eu acho importante não multiplicar. Só multiplicar no finalmente. Ó, aqui quando chegou 11 vezes 100, não tinha que dividir por 9. Então aí fechou, bora dividir. Tá bom? Então essa daqui é o exercício 4 da explicação. O quinto exercício da explicação. A partir do instante que o aparelho condicionador de ar é ligado, a temperatura em uma sala diminui 10% a cada minuto, durante os 2 primeiros minutos. Então, ó, o que é diminuir 10%? É ficar 90%. Primeiro minuto, tirou 10. Segundo minuto, tirou 20%? Não, tira 10 de novo. Tira 10 do que já tinha. Nem preciso colocar um 0,90 aqui. Vamos deixar 90, vai. E 5% nos 2 minutos seguintes. Então, ó, terceiro minuto. Não pensa que é tirar 5 de 90, hein, gente? É do que estava. Então, cada um vai ser uma porcentagem diferente. Sabendo que, após 4 minutos de funcionamento, por isso que eu coloquei só aqui, ó, eu já sabia desse, tá? Sabendo que após 4 minutos de funcionamento desse aparelho, a temperatura da sala atingiu 22 graus centígrados, a temperatura aproximada na sala no instante que o aparelho foi ligado era... Então, ó, era X. Então, ó, tava X. Aí ligou, primeiro minuto. Segundo minuto. Terceiro minuto. Quarto minuto. E ficou 22 graus. Beleza? Não vou ainda multiplicar ninguém. E ó, olha só que legal essa informação. Deixa eu colocar aqui em amarelo para ficar, ó. 0,95 ao quadrado é a mesma coisa, é aproximado do 0,90 ou 0,9. E aqui eu tenho 0,5 ao quadrado, ó. Então bora trocar. Vai ficar aqui, ó. Como que vai ficar então? Opa, caneta. Vai ficar 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9. Igual a 22. Esse 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9, quanto que vai dar isso? Posso passar para... Vamos passar então, ó, aliás, até para treinar o que eu disse. Vamos passar então dividindo. Pessoal, aqui não tem o que fazer, ó. 22 é 2 vezes 11. Ele não divide e 9 é 3 vezes 3, né? Então não tem muito o que simplificar. A gente vai ter que encarar a divisão mesmo. Tem vários jeitos, tá, pessoal? Um dos jeitos de fazer essa divisão é como? Pega e vai dividindo. 22 divide por 0,9, aí o resultado divide por 0,9 e o resultado divide por 0,9. Caso você não goste de dividir por 3 números na chave. Tá, então? Mas eu vou dividir por 3 números na chave que tanto faz. Ó, vamos multiplicar 0,9 por 0,9 dá 0,81. 0,81 vezes 0,9 vai dar 0,729. Qualquer coisa faz a continha aí, hein? Então agora chegou a hora de encarar essa divisão. Bora lá. 22 dividido por 0,729. 3 casas depois da vírgula. Então põe vírgula aqui. 1, 2, 3 também. Aí corta as vírgulas. Ficou 729
dividido por 2200. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Tem que começar pegando não 22, porque fica menor ainda. Deixa eu tirar esse zero para ficar mais fácil. 2000, não 220, porque fica menor ainda. Eu vou pegar então, ó, 2.200. 2.200 dividido por 729. Vamos pegar esses dois números aqui, esse primeiro, só para a gente ter uma ideia na tabuada. 22 na tabuada do 7 é o 3, certo? 7 vezes 3. Então, bora fazer aqui, ó, pelo 3, para ver se dá rock and roll. Aqui dá 81. Aqui é 81. Dá 27. Sobe 2. Aqui dá 8. E aqui dá 21. Ó, deu belezinha. Então, 2.200 menos 2.187. Aqui deu 13. Aqui deu 1. E aqui não deu nada. Deu 13. Baixa o 0. E aqui deu 3, né? Na resposta. Senão eu esqueço. 130 dividido por 729. Não dá. Eu vou precisar de mais um 0. Não tem quem baixar. Então, 0 aqui. E vírgula. Certo? Para eu colocar aqui outro. Então, pessoal, repara que deu 30 ponto alguma coisa. E, ó, como não tem 31 aqui na alternativa, eu não preciso chegar na outra casa decimal para saber se eu arredondo ou não. Aqui o aproximado vai ser 30 graus. Não precisa continuar a conta. Beleza? Sexto exercício, último dessa parte. Depois a gente vai para os exercícios da apostila mesmo. Esse daqui foi um dos que estão na parte do professor para explicar a mais. Devido à instalação de uma grande montadora de veículos, a população de certa cidade vem crescendo a taxa de 20% ao ano. Mantendo-se nesse ritmo de crescimento, em 3 anos, o aumento da população dessa cidade será de aproximadamente... Então, ó, pessoal, o que é crescer 20% ao ano? 1 mais 20%. E isso é 1 mais 0,2. Que isso é 1,2, certo? 3 anos, ó, que ela vai crescer. Então, nesse ritmo, ela vai fazer isso. 1,2 vezes 1,2 faz a continha, dá 1,44. E 1,44 vezes 1,02, bora fazer a conta aqui, ó. Aqui dá 288, aqui dá 144. 8, 12 sobe 1, 7 não sobe, fica 1. 3 casas depois da vírgula. Repara, gente, que esse daqui, ó, eu vou desmontar agora o exercício. Vai ficar 1 mais 0,728. Se eu escrever isso daqui em porcentagem, fica 1 mais 72,8%. Certo? Que eu multipliquei por 100. Então, ó, 72,8% é aproximadamente 73. Beleza? Então, esse daí é o sexto exercício. Bora lá começar os da apostila. Não sei porque eu deixei alguns em branco. O volume de um paralelepípedo reto, retângulo, é dado pela fórmula V igual a ABC, em que A, B e C são, nessa ordem, as medidas do comprimento, largura e altura. Então, ó, vamos fazer aqui por cores. O A é comprimento. Então, ó, tá falando aqui, ó, porcentagem se o comprimento aumenta em 20%. Então, para o novo volume que está pedindo, ó, daqui a pouco eu escrevo o novo volume. O que vai acontecer então com o comprimento? O comprimento vai ter que aumentar 20%. Então, ó, 1 mais 20%, aqui era um pontinho de vezes. Vai ficar como? Vai ficar desse jeito, certo? Bom, 20% é 0,2 somado com 1. Tenho esse número aqui. Vamos pegar aqui o B. O B é o quê? O B é a largura. O que vai acontecer com a largura? Ó, a largura diminui 20%. Então, ó, o que é diminuir 20%? Pega a largura, tira 20%. Ou seja, 1 menos 0,2 dá 0,8. Eu não sei porque eu coloquei A aqui, isso é B, tá? Então, essa daqui é a largura. E a altura? A altura, que é o C, ela não foi alterada, então ela continua C.
E quem que é esse daí? Esse daí que a gente viu é o novo volume. E a gente vai ver então o que, que acontece com esse novo volume. Novo volume, ó. Pegar então o comprimento. Pegar então a largura. E a altura que não foi alterada. Dá para multiplicar esses dois números, ó. Vamos multiplicar. Tirando esses números fica o quê? Fica as 3 letras, ó. ABC, que era o volume antigo. Então esse número que dá o resultado da multiplicação indica para a gente o que, que aconteceu com o volume desse novo, né? Desse novo retângulo, desse novo paralelepípedo. Né? Então multiplicando 1,2 por 0,8 dá 9,6. 16 sobe 1, fechou? Opa, dá 0,96. Né? São duas casas depois da vírgula. Deixa eu apagar esse pontinho aqui para ficar bonito. Então vamos analisar o que está falando aqui. Ó. Isso, se eu transformar em porcentagem, é 96%. Ou seja, desse novo paralelepípedo, o novo parece que está junto aqui, né? Ó, o novo paralelepípedo, pípedo, eu sei que é com E, tá, gente? Aqui é eu mesmo confundindo a palavra. Tem 96% do original, ou seja, 4% a menos de volume do que o antigo, tá bom? Bora para o segundo exercício. Um comerciante aumentou os preços dos seus artigos em 25% e, consequentemente, perdeu alguns clientes. Qual deve ser a porcentagem de desconto que deve dar para que seus preços voltem ao que eram? Então, ó, vamos lá, o preço era X. Preço antigo. O que aconteceu com o novo preço? O novo preço, olha, aumentou 25%. Então ficou X vezes 1,25. Tá, esse daqui é o que eu estou explicando desde o começo da aula. É o 100% mais os 25% que aumentou. Então esse daqui é o preço antigo, certo? É o preço novo. Então o que vai acontecer aqui, pessoal? Aqui vai acontecer o seguinte, ó. Do preço novo, Y, vamos chamar de Y, o desconto que ele vai ter que dar. Ó. Então vamos aqui pensar. Qual é o desconto que ele tem que dar para voltar ao preço antigo? O que eu vou fazer então? Ó, vou pegar esse X vezes 1,25 que está multiplicando. Eu vou mandar ele lá para o outro lado dividindo. Que aqui também vai acontecer um negócio que eu quero explicar para vocês. Ó, então passou dividindo. Lembra que eu adoro cortar quando tem essas coisas aqui? Pessoal, é quando eu corto algo em cima, por exemplo, e não sobra ninguém. O que é cortar? Para falar a verdade, é dividir pelo mesmo valor. Então, se eu divido x por x, quer dizer o quê? Quer dizer que deu 1 em cada um deles. Esse de baixo eu não preciso pôr nada. Por quê? Porque tem um número. O de cima, como ficou sozinho, então fica 1. Se eu faço essa divisão aqui, eu vou fazer essa divisão e vou ver quanto que precisa do desconto. Então, fazendo a conta, ó. 1 dividido por 1,25. Coloca aqui, ó. Duas casas depois da vírgula, cortou, cortou. 100 dividido por 125. Não dá para fazer essa conta. Então, aliás, o Y eu vou chamar de desconto. Não, vou chamar de desconto. O que eu faço? Coloco um zero aqui e um 0, aqui embaixo. Dividindo 1.000 por 125. Vamos testar por 8. 8 vezes 125. Faz aqui no canto. 40 sobe 4. 16 sobe 4. Sobe 2. 8 vezes 1, 8 mais 2, 10. Então, ó, dá certinho. Então, ó, o
que é isso daqui? 0,8, para não sobrar nada. 0,8 não, que tem que ser o desconto de 80%. Por isso que vamos até mudar o nome aqui para novo preço, digamos assim. O novo preço, ó, tem que ser o quê? Tem que ser 80% do que ele estava cobrando. Ou seja, qual que é a pergunta? Quanto que tem que ser o desconto? Então, 80% do que estava cobrando implica no quê? Um desconto de 20%. Então, ó, um desconto de 20% vai fazer com que volte ao normal. Não é algo só assim, pensar, pô, aumentou 25, diminuiu 25. Não, porque o preço está diferente. Então a porcentagem tem que ser diferente. Tá? Outro jeito de fazer esse exercício. Ó, eu vou explicar de outro jeito, tá? Menos matemática isso. Pessoal, pensa em valor, ó. Ele custava 100 reais, aumentou 20%. Ele foi então para 120. Fechou? Então, ó, se agora 120 e aqui é preço, vamos fazer por regra de 3. E a porcentagem. Se ele custa 120 e é 100% do preço novo, para ele voltar a 100, quantos por cento que vai ser? Então, multiplica aqui. Opa, desculpa, ele aumentou 25. Então tem que ser 125, 125 aqui. Então, 125 vezes x é igual a 100 vezes 100. 125 está multiplicando, 125 vai passar então dividindo. E eu não vou fazer essa multiplicação não, pessoal, já que é um exercício de macetes, ó. O que eu vou fazer? Eu vou escrever 100, eu vou fatorar o 100, ó. Divide por 2, fica 50. Divide por 2, fica 25. Aí dá 5. E dá 5 de novo. Então, em vez de 100, eu vou escrever como 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Assim eu já dou vários macetes de uma vez só. Esse daqui de novo. Se eu fatorar 125. Professor, mas assim fica mais difícil. Até fica, mas é só pela dica, tá? Por exemplo, se você sabe de cabeça que 125 é 5 ao cubo, você nem precisa fatorar. Mas por que eu fiz isso? Ó, bora cortar. Corta esse 5 com esse 5. Corta esse 5 com esse 5. Ó, volta. Calma, Mafalda. Eu sei que você tá a fim de chegar aí. E corta esse 5 com esse 5 aqui. Então olha quem sobrou em cima. Sobrou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Fazendo a conta, ó, 2 vezes 5 dá 10, certo? Então 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, vezes 10 dá 80. Ou seja, para isso daqui voltar, é 80%. E para chegar em 80%, você precisa de 20% de desconto. Então é outro jeito de fazer. Tá? Quem quiser faz a divisão de 10 mil por 125, vai chegar em 80 do mesmo jeito. Tá? Só de um outro jeito, para não ter que ficar usando XY, usando letras. Tá? Mais uma dica. Terceiro exercício da UERJ. Leia a tirinha. Segundo um informe da Unesco, você vai ficando velha e tem que chegar mais perto da leitura. Estima-se que no mundo existam mais de 700 milhões de adultos analfabetos. Meu Deus, 700 milhões? Como o progresso está atrasado. Então, será que é uma tirinha da Mafalda? Mafalda é escrita pelo Quino. Se vocês um dia forem para Buenos Aires, vocês andarem na feirinha de San Telmo, tem uma esquina que tem a Mafalda sentada lá na pracinha. É exatamente naquele prédio que o Quino escrevia, tá? Vale o passeio. Suponha que existam 700 milhões de analfabetos no mundo e que esse número seja reduzido a uma taxa constante de 10% ao ano, totalizando N milhões daqui a 3 anos. Calcule o valor de N. Então, quem que é o N? Ó, é o total de analfabetos. Aí, ó, o que a gente vai colocar aqui em milhões, tá? Vou escrever aqui, para não ter que ficar colocando um monte de zero. Vai reduzir 0,9 ou vai reduzir 10% ao ano. O que é reduzir 10% ao ano? 100 menos 10 dá 90. E 90% dá 0,9. Tá? Vou aqui separar para mostrar que não tem nada a ver. Então, é 0,9 no primeiro,
no segundo e no terceiro. Fazendo essa conta, vamos ver quanto que dá. 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9 faz a continha aí. 0,81, 0,729. Multiplicando um com o outro, ó. Opa, aqui é 9, né? 0. Deixa eu apagar e fazer bonitinho. Conforme a aula vai avançando assim, a mente vai cansando um pouco. Os dois zeros. 7 vezes 9 dá 63, sobe 6. 14 mais 6 dá 20, sobe 2. 49 mais 2 dá 51. 3 depois da vírgula, então, ó, 3, daqui, ó. Esses dois zeros nem precisam contar. Então, qual que é o valor de n? Quantos analfabetos, adultos analfabetos continuariam? 510,3 milhões. Lembra de colocar o milhões, tá? Questão aberta, caso você não coloque milhões, tá errado. Porque você tirou aqui em palavra para não colocar 6 zeros. Então, ou você coloca, não precisa colocar, se está de zero, você coloca qual o número, né, qual palavra que você ocultou aqui. Último. Uma mercadoria com preço inicial de R$500 sofreu reajustes mensais e acumulados de 0,5%. Então, ó, o preço dessa mercadoria ao fim de 12 meses é... Qual que vai ser então o preço? Ó, R$500 vezes 1 mais 0,5%. Pessoal, lá no comecinho da aula a gente viu o que é 0,5%. 0,5%, ó, dá isso daqui. Certo? Então, a vírgula já está aqui, ó. Vai andar mais duas casas. Estava aqui, ó. 1, 2. Vai dar isso daqui, ó. 0,005. E são 12 meses. Então, 12 aqui em cima. Vai ficar como? Vai ficar 500 vezes 1,005 e elevado a 12. Repara que, ó, essa é a C, mas a D está aqui para confundir vocês, tá? Ou então você esqueceu de colocar um A também. Isso aqui é tipo um campo minado de pegadinhas. Beleza? Pessoal, pratiquem os exercícios, estudem, valeu!